Aldair Martins entra na concessionária com passos firmes. A roupa simples contrasta com os olhares ao redor. Ele anuncia: veio comprar 12 picapes. A risada do vendedor corta o ar. Maurício Falcão abre os braços, teatral. A voz dele ecoa pelo salão. 12 picapes? Você? Nem para bicicleta serve. Clientes viram a cabeça. Um funcionário larga a prancheta. Maurício avança, coloca a mão no ombro de Aldair e o empurra alguns centímetros para trás. Aqui não é vitrine de curiosidade, meu amigo. Vai se divertir em outro lugar. O riso cresce em volta. Alguns clientes cochicham. Um deles tira o celular discretamente, filmando. O fazendeiro respira fundo. Não reage. O vilão insiste. Vamos deixar claro, isso aqui não é feira. Quem não tem dinheiro não passa da porta. Paula Menezes, a gerente, observa em silêncio. Os vendedores ao redor se divertem. Maurício levanta a voz. Faça um trato. Se esse sujeito provar que tem como pagar, eu engulo as chaves do carro bem aqui, na frente de todo mundo. O público se agita. Uma senhora dá risada, outro cliente comenta em tom baixo. Isso vai ser bom. O salão inteiro se transforma num tribunal improvisado. Aldair ergue uma pasta gasta, segura com firmeza. Tenho até o fim do dia para fechar a compra. Se não, perco o contrato de transporte da safra. Paula Menezes cruza os braços, endurece a voz. Não podemos perder tempo com teatro. Sem aprovação do gerente não anda. Maurício sorri, confiante. Aldair abre a pasta. Retira um contrato. Os números estampam milhões em grãos. A mesa mais próxima silencia. O riso morre no ar. O salão por um instante fica mudo. Maurício fecha a boca. O primeiro golpe foi dado. O silêncio da concessionária pesa como chumbo. O contrato de transporte repousa sobre a mesa, números gritantes impressos em preto e branco. Aldair ergue os olhos e encara cada rosto. Pela primeira vez, não precisa se defender. Ele apenas existe ali, com a verdade à mostra. Maurício força uma risada nervosa. Documento qualquer pode ser falso. Quero ver dinheiro. A frase quebra a atenção, mas não a favor dele. Os clientes já não riem. Um homem de terno se aproxima, atraído pela movimentação. É Miguel Prado, gerente do banco parceiro da concessionária. Reconhece Aldair de imediato. Dr. Martins? Diz em voz alta, para que todos ouçam. O senhor é cliente premium na nossa agência. A reação é imediata. Murmúrios correm pelo salão. Maurício engole seco. Paula, a gerente, endireita a postura. Como cliente premium, ela questiona, tentando controlar a situação. Miguel tira o celular do bolso, acessa rapidamente os registros. Mostra a tela à gerente. Ele movimentou mais de 15 milhões só este semestre. Não há dúvida. A frase reverbera como martelada. Os risos que restavam evaporam. Uma mulher que filmava deixa escapar um "meu Deus". O clima muda. Aldair não sorri, não vibra. Apenas observa, tranquilo. Maurício ainda insiste, a voz vacilando. Deve ter algum engano, não pode ser. Aldair se adianta. Não é engano. Eu sou dono de mais de 1.000 hectares de soja e milho. Essa compra não é capricho. É ferramenta de trabalho. Ele abre outra pasta, cuidadosamente organizada. Mostra mapas de satélite, relatórios de produção, contratos de exportação. Cada página é um tijolo no muro que isola o vendedor contra a parede. Paula Menezes tenta salvar a cena. Senhor Martins, peço desculpas pelo mal-entendido. Podemos conversar em particular, agilizar sua compra com discrição. Aldair a encara, firme. Não. O que começou em público vai terminar em público. O salão inteiro prende o ar. O vilão perde espaço. Maurício tenta rir de novo, mas a voz falha. Eu só estava brincando. Ícaro Lima, o jovem vendedor que observava de longe, se aproxima. Até então calado, toma coragem. Brincadeira. Você chamou o homem de mendigo. Empurrou ele na frente de todo mundo. Isso não é piada. Os colegas de Maurício se agitam. O ambiente já não é unânime. A plateia,
que antes ria, agora balança a cabeça em reprovação. O vilão sente a maré virar. Aldair respira fundo e continua. Meu pai sempre dizia que dignidade não se pede, se conquista. Eu não vim aqui pedir favor, vim aqui investir. A lembrança da voz do pai paira no ar. O público, de repente, não vê só um fazendeiro. Vê um homem que carrega uma história. Miguel, o gerente do banco, reforça. Se esse homem quiser comprar 30 picapes, ele pode. A plateia reage com espanto. Um cliente cochicha. 30. Eu mal consigo financiar uma. Maurício fica vermelho. Paula percebe que a situação escapa do controle. Senhor Martins, nós vamos preparar o contrato imediatamente. Mas Aldair não aceita a pressa. Não basta contrato. Quero respeito. Ícaro se adianta mais uma vez. Eu ajudo o senhor a escolher os modelos, se permitir. O gesto é simples, mas quebra a barreira. Aldair concorda com um aceno. Maurício recua, o rosto crispado. Paula o fulmina com o olhar. O ambiente vira palco de inversão. O público que antes julgava agora admira. Murmúrios de apoio circulam. Esse homem é gigante, diz alguém. Outro completa. Vergonha do vendedor. A pressão sobre Maurício aumenta. Ele tenta um último recurso. Tudo bem, mais 12 picapes é entrega programada. Vai levar meses. Aldair não se altera. Já antecipei essa questão. Ele tira do bolso um e-mail impresso, enviado pela própria Diretoria Nacional da Montadora. Autorização especial para liberação imediata da frota. Assinado por Ricardo Cerqueira, diretor nacional. A bomba explode. A plateia quase aplaude. Maurício perde o chão. Paula perde a cor. Miguel balança a cabeça, satisfeito. Como conseguiu isso? Maurício solta sem pensar. Aldair o encara. Porque não subestimei ninguém no caminho. Eu respeito quem trabalha comigo. Eles respeitam de volta. O silêncio volta, mas não é de constrangimento, é de reverência. Cada olhar no salão reconhece a autoridade do homem que chegou humilde e foi pisado, mas se ergueu. Maurício tenta falar, mas a voz sai fraca. Eu só pensei que... Ícaro corta, firme. Pensou errado. A plateia explode em risadas, agora contra o vilão. Um ciclo se fecha. O primeiro castigo chega. O vendedor não tem mais aliados. Paula, constrangida, se afasta. Miguel estende a mão a Aldair. O senhor não precisa provar mais nada. Mas confesso que nunca vi alguém desmontar tanta arrogância em tão pouco tempo. Aldair aperta a mão. Isso não é sobre arrogância. É sobre respeito. A frase ecoa. As pessoas ao redor assentem. Uma senhora que antes riu aproxima-se. Me desculpe, moço. Eu julguei errado também. Ele apenas responde com um olhar sereno. O relógio marca pouco mais de 7 minutos desde que ele entrou. Em tão pouco tempo, o vilão passou da risada à humilhação. Mas Aldair sabe. Ainda não acabou. Maurício se encosta no balcão, suado. A plateia observa, esperando o próximo movimento. A história já não pertence só ao fazendeiro. Pertence a todos que assistem, todos que carregam culpas, todos que já foram julgados. E no ar fica a promessa não dita. Existe um segredo mais profundo. Algo que ainda vai fazer cada coração naquele salão despedaçar. Maurício Falcão estava encurralado, mas não derrotado. A vergonha pública o queimava por dentro. Enquanto clientes murmuravam e funcionários desviavam os olhos, ele calculava rapidamente como recuperar terreno. A humilhação que acabara de sofrer diante de todos não poderia ser o ponto final. Ele ajeitou a gravata, respirou fundo e sorriu com falsidade. Muito bem, Dr. Martins, se é que devo chamá-lo assim. Mas ainda temos regras internas. Não é tão simples liberar 12 picapes de uma vez. Paula Menezes o observou com desconfiança. Percebia o tom venenoso, mas também sabia que qualquer erro de gestão poderia custar caro. Não interveio. Maurício abriu a gaveta e puxou alguns formulários. Espalhou-os sobre a mesa como cartas de um baralho.
Precisamos de um fiador. É exigência da política de risco. Sem fiador, não há contrato. Os clientes ao redor trocaram olhares. Um deles cochichou: fiador para quem movimenta milhões. Isso não existe. Aldair permaneceu em silêncio. O rosto impassível deixava claro que não se abalava. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. Fiador? Repetiu em tom calmo. Nunca me pediram isso em compra nenhuma. Maurício forçou a risada. Pois é, mas cada concessionária tem autonomia. A nossa prefere segurança. Ícaro, o jovem vendedor, não se conteve. Isso não é prática comum, senhor Maurício. Nunca pedimos fiador para nenhuma venda. O vilão o fulminou com os olhos. Você fica quieto, garoto. Ainda está em período de experiência. O clima voltou a pesar. Alguns clientes se indignaram abertamente. Uma mulher disse alto: isso é perseguição. Tá na cara. Maurício ouviu, mas fingiu indiferença. Pegou outro papel. Além do fiador, precisamos de atestado de idoneidade emitido pela Receita. Documento atualizado, não mais que 30 dias. Paula finalmente interveio. Maurício, isso não é exigido para a pessoa física. Ele respondeu seco. Para este caso, será. O público reagiu com murmúrios de reprovação. Aldair ergueu a mão, pedindo silêncio. Não se preocupem. Eu sei lidar com gente assim. Ele encarou o vendedor. Continue. Quero ouvir todos os obstáculos que pretende inventar. Maurício sentiu o sangue ferver, mas manteve o sorriso gelado. Muito bem. Teremos também vistoria presencial na sua fazenda para garantir que realmente existe e está ativa. Até lá, nada de contrato assinado. O salão explodiu em comentários. Um homem indignado gritou: isso é palhaçada. O cara tem contrato com banco, prova de movimentação, até autorização da diretoria nacional. Que mais você quer? Maurício finge arrumar os papéis. Só sigo protocolos. Mas todos sabiam que era mentira. Aldair respirou fundo. Dentro dele, a lembrança da voz do pai ressoava. Nunca baixe a cabeça para a injustiça. A terra te ensinou a ser firme. Ele decidiu não sair dali como vítima. Então vamos deixar claro. O problema não é dinheiro, não é contrato, não é regra. O problema é que você não aceita ver um homem negro comprando mais do que você imagina possível. A frase caiu como granada. O silêncio foi absoluto. Paula arregalou os olhos, incapaz de negar. Maurício engoliu seco. Isso é difamação, gaguejou. Pode me processar se quiser. Um cliente respondeu em alto e bom som. Processar? Não precisa. Estamos todos vendo o que você está fazendo. A pressão crescia, mas Maurício não desistiu. Eu só cumpro o meu papel. E se ele acha que pode passar por cima das regras, está enganado. Aldair o encarou de novo, firme. Eu não vou recuar. Nesse momento, Ícaro deu um passo à frente. Eu também não. A coragem do jovem funcionou como faísca. Mais clientes se manifestaram. Um deles bateu palmas. Outro completou. Isso aqui não é negócio. É perseguição. Maurício começou a perder a compostura. O suor brotava na testa. Ele então lançou sua última cartada. Tudo bem. Se quer mesmo comprar, vai ter que assinar cláusula especial. Pagamento integral à vista. Sem financiamento. Sem parcelamento. 12 picapes, dinheiro vivo. O público reagiu com incredulidade. Isso é ridículo, exclamou uma senhora. Nenhuma concessionária pede isso. Aldair não se abalou. Fechado. Todos se calaram. O silêncio foi de espanto absoluto. Maurício arregalou os olhos. O quê? Eu disse fechado. Pagamento integral, à vista, hoje. Ele puxou o celular do bolso e discou rapidamente. Em viva voz, a ligação caiu direto na gerente de sua agência. Bom dia, Sandra. Preciso transferir o valor para a conta da concessionária. Compra de 12 picapes. Prepare a operação. Do outro lado, a voz firme da gerente do banco respondeu. Claro, senhor Aldair. Operação liberada. Maurício ficou pálido. Cada pessoa no salão agora olhava para ele, não para o fazendeiro.
Os olhares diziam o óbvio, o jogo acabou, mas o vilão não aceitava. Isso é um abuso, gritou já sem controle. Não pode simplesmente chegar e humilhar um profissional. Aldair se aproximou, voz calma, mas cortante. Não fui eu que me expus ao ridículo. Foi você. O público reagiu com o coletivo, como numa arena. A plateia já não era cúmplice do vilão, era júri contra ele. Maurício, acuado, partiu para o ataque desesperado. Pois se insistir, eu mesmo chamo a polícia. Vou dizer que está causando confusão, que trouxe documentos falsos. Alguns clientes protestaram imediatamente. Isso é absurdo, gritou um. Tá querendo expulsar o homem à força, disse outro. Rogério Diniz, o segurança, apareceu. Está dando problema aqui? Maurício apontou o dedo para Aldair. Expulse ele, não pertence a este lugar. Rogério hesitou. Não queria se meter, mas o olhar do público o desarmou. A pressão social agora estava do lado do fazendeiro. Aldair não recuou. Ergueu a pasta de documentos. Se quiserem me tirar, vão ter que arrancar também todos os papéis que provam minha compra. E terão que explicar para o banco, para a diretoria da montadora e para cada cliente que está aqui. A voz firme, sem gritar, tinha mais força do que qualquer ataque. O salão inteiro explodiu em aplausos espontâneos. Maurício ficou imóvel, sem reação. O contra-ataque havia começado, mas a guerra ainda estava longe do fim. Naquele instante em que o público o aplaudia, Aldair fechou os olhos por um segundo. A memória o puxou para trás, para muitos anos antes, quando não havia contratos milionários, nem concessionárias, nem aplausos. Havia apenas terra seca e um menino de pés rachados tentando ajudar o pai. Seu Ambrósio Martins, homem de mãos calejadas, lhe entregava uma pequena chave enferrujada. Essa aqui foi do nosso primeiro trator, filho. Tá quebrado faz tempo, mas guarde. Um dia você vai lembrar que tudo começou pequeno. Aldair tinha 10 anos. Olhou para o trator abandonado no canto da roça. A máquina mal funcionava, mas era símbolo da persistência da família. Com ela, seu pai havia conseguido arar os primeiros lotes de terra arrendada. Ninguém respeita homem pobre, Aldair, dizia seu Ambrósio, enquanto ajeitava o chapéu gasto. Mas a terra não mente. Se você plantar direito, ela devolve. A mãe, Dona Lourdes, costurava a luz fraca de lamparina. O mundo vai rir de você, filho, mas não ria de volta. Trabalhe. O silêncio do trabalho responde mais alto. Naquele mesmo ano, o menino ouviu os colegas zombarem porque ele ia à escola com roupas remendadas. Um deles chutou sua lancheira de madeira. Aldair não revidou. Apenas lembrou do conselho da mãe. Décadas depois, aquele eco ainda estava nele. A chave enferrujada continuava guardada em sua carteira, embrulhada num pano. Símbolo de tudo que conquistou e de tudo que ainda defendia. Ao abrir os olhos de volta na concessionária, sentiu a força do passado dentro dele. Não estava lutando só por uma compra. Estava honrando cada gota de suor que a família derramou naquela terra. O som dos aplausos ainda ecoava quando Aldair abriu os olhos e voltou do flashback. A chave enferrujada, guardada na memória, reacendia nele a certeza de que não podia recuar. O público estava do seu lado, mas ele sabia. Maurício ainda não tinha desistido, e um homem ferido pela própria arrogância era capaz de qualquer golpe. Aldair ajeitou a pasta de documentos sobre o balcão. Falou em tom firme para todos ouvirem. Eu vim aqui para fechar um negócio e vou sair com esse negócio fechado. Se tentarem me impedir, eu tenho provas suficientes para levar o caso adiante. Maurício mordeu o lábio. O orgulho transformava cada batida do coração em raiva. Ele se inclinou sobre a mesa. Não pense que pode me humilhar assim. Você pode ter dinheiro, pode ter contrato, mas aqui dentro, quem manda sou eu. A frase não surtiu efeito. O público reagiu com vaias. Aldair manteve a postura, quase solene. Ícaro, ao lado, tocou seu braço discretamente, sinalizando apoio.
Paula, a gerente, interveio, tentando conter o incêndio. Senhor Martins, vamos resolver de forma profissional. Se me acompanhar até a sala, podemos preparar a papelada. Aldair balançou a cabeça. Não. O que começou aqui, termina aqui. Nada de portas fechadas. Essa resposta arrancou um coro de aprovação da plateia. Maurício, cada vez mais encurralado, suava. Foi então que tomou a decisão mais arriscada. Pegou o telefone da mesa e discou rapidamente. Rogério, venha imediatamente, ordenou. Minutos depois, Rogério Diniz, o segurança, voltou. Desta vez com outro colega ao lado. Ambos pararam diante de Aldair, esperando ordens. Maurício ergueu a voz para todos ouvirem. Este homem está causando confusão. Tentou intimidar funcionários e atrapalhar clientes. Quero ele fora. Agora, o público reagiu de imediato. Um cliente gritou, mentira, a confusão é você. Outro completou, tá tentando expulsar ele porque não aguenta a verdade. Mas os seguranças hesitaram. Olhavam para Maurício, depois para a multidão, divididos. Paula ficou em silêncio, com medo de assumir um lado. Aldair não se mexeu, apenas abriu a pasta e retirou uma folha plastificada. Antes de me tocarem, leiam isso. Era uma carta oficial, assinada pelo diretor nacional da montadora, Ricardo Cerqueira. Autorização especial para a liberação imediata da frota de 12 picapes. O silêncio caiu como pedra. Rogério olhou o documento, depois recuou meio passo. Maurício, isso aqui é oficial. Maurício tentou arrancar o papel da mão de Aldair, mas ele puxou de volta, firme. Ninguém vai me empurrar de novo, disse o fazendeiro, num tom que fez até os seguranças hesitarem. O público explodiu em aplausos. Maurício, ofegante, ficou vermelho. Isso não vai ficar assim. Se a direção autorizou, vou contestar. Vou provar que há fraude. Aldair apenas sorriu de canto. Prove. Enquanto você tenta, eu já vou estar transportando a safra com as minhas picapes. Maurício percebeu que estava perdendo o jogo, então lançou o último blefe. Pois vou chamar a polícia, vou registrar ocorrência agora mesmo. O público reagiu com espanto. Uma senhora gritou, vai inventar crime? Isso é covardia. Ícaro não aguentou mais. O senhor está manchando o nome dessa concessionária. Quem devia sair daqui é você, não ele. Os olhares se voltaram para Paula. A gerente estava em choque entre o dever de proteger a loja e o medo de enfrentar o vendedor veterano. Maurício a pressionou. Apoie-me, Paula, ou todos aqui vão rir de você também. Mas Paula não respondeu. A imagem de Aldair, sereno e firme, contrastava com a postura desesperada do vendedor. A plateia já havia tomado partido. Ainda assim, Maurício não parou. Pegou o celular e começou a discar. Estou chamando a polícia. Vamos ver se mantém esse discurso diante da lei. Nesse momento, Aldair deu um passo à frente. O tom de voz mudou. Pode chamar. Mas lembre-se, cada pessoa aqui viu o que você fez. Cada gesto, cada palavra, cada humilhação. Se quiser transformar em caso de polícia, será contra você. A multidão gritou em coro. É isso! Contra ele! Maurício parou no meio da ligação. O suor escorria pelo rosto. Pela primeira vez, parecia realmente inseguro. Aldair aproveitou o momento. Não vou embora, não vou desistir. E sabe por quê? Porque não estou comprando picapes só para mim. Estou comprando para uma frota que vai transportar o trabalho de dezenas de famílias. Pessoas que dependem de mim para levar a safra até o porto. O público ficou em silêncio, absorvendo o peso das palavras. Ele continuou. Cada caminhão cheio de grãos carrega a luta de gente que acorda às 4 da manhã. E você queria jogar tudo isso no lixo por causa do seu preconceito. A plateia explodiu em aplausos. Alguns até gritaram bravo. Maurício, acuado, sentiu que estava sozinho, mas ainda tinha uma carta. Se pensa que vai me destruir, está enganado. Vou usar tudo o que puder para atrasar essa compra. Vou encher de burocracia.
Você pode ter dinheiro, mas eu tenho o sistema do meu lado. Aldair o encarou fixamente. Então eu também vou usar o sistema. Não apenas para comprar, mas para expor cada atitude sua. Nesse momento, Miguel, o gerente do banco, voltou a intervir. Se esse homem quiser, eu mesmo aciono meus contatos na diretoria. Esse processo pode se resolver em minutos. Maurício perdeu o chão de vez. Sua última ameaça parecia frágil diante do apoio crescente a Aldair. Mas o vilão ainda não recuou. Você não sabe com quem está lidando. Eu não caio sozinho. Se for preciso, arrasto todo mundo comigo. A ameaça final ecoou como trovão. O público se calou. Todos entenderam que o conflito estava longe de acabar. Aldair, firme, sabia. O verdadeiro confronto ainda estava por vir. E para vencê-lo, teria que mostrar não apenas dinheiro ou contratos, mas algo muito mais profundo. O dia seguinte chegou como promessa de batalha. A concessionária organizava um grande evento para lançamento de novos modelos, com jornalistas, clientes de alto poder de compra e representantes da montadora. Bexigas coloridas, banners e um telão iluminavam o salão. Para Maurício, era a chance de apagar a vergonha do dia anterior. Para Aldair, era a arena perfeita para mostrar a verdade. Letícia Barros, mestre de cerimônias, conduzia o público animado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à apresentação da nova linha de picapes da nossa marca. Aplausos ecoaram. Maurício, de terno novo e sorriso forçado, circulava pelo espaço. Fingindo confiança, cumprimentava convidados, tentando esconder o peso das acusações que ainda circulavam entre funcionários e clientes. Mas ele não sabia que Aldair havia preparado algo maior. Quando Letícia anunciou a fase de clientes especiais, o silêncio tomou o salão. Hoje teremos a honra de apresentar um comprador de destaque que fechou contrato para uma frota inteira de veículos. Convido ao palco o senhor Aldair Martins. O público se mexeu, surpreso. Muitos lembravam dos boatos que correram desde o dia anterior. O fazendeiro negro que teria comprado 12 picapes à vista. Maurício travou o maxilar. Aldair caminhou até o palco com passos calmos, a chave enferrujada do velho trator ainda no bolso, como lembrança silenciosa de onde vinha sua força. Subiu os degraus, olhou para a plateia e esperou o burburinho cessar. Bom dia a todos. Ontem, aqui mesmo, fui tratado como alguém que não merecia estar neste espaço. Disseram que eu não tinha dinheiro, que meus documentos eram falsos, que minha presença era um incômodo. Um murmúrio correu entre os presentes. Aldair ergueu a pasta e abriu. Hoje, não vou apenas falar, vou mostrar. Ele retirou o primeiro documento. Aqui está a transferência bancária, comprovando o pagamento integral das 12 picapes. Valor total, R$8.520.000. Miguel, o gerente do banco, aproximou-se do palco e confirmou em voz alta. A operação foi processada ontem, sem qualquer irregularidade. Os fundos pertencem ao senhor Aldair, cliente antigo e respeitado da nossa agência. O público reagiu com murmúrios de espanto. Maurício, no fundo, começou a suar. Aldair puxou outro documento. Aqui, a carta assinada pelo diretor nacional da montadora, Ricardo Cerqueira, autorizando a liberação imediata da frota. Ricardo, presente no evento, levantou-se da primeira fila e ergueu a mão. Eu mesmo assinei e reitero, o senhor Aldair é um cliente exemplar. O salão mergulhou em silêncio absoluto. A prova era irrefutável. Não havia espaço para contestação. Maurício, vermelho, tentou intervir. Isso não prova nada sobre caráter. Ainda assim, ele causou confusão. Expôs a loja ao ridículo, mas foi interrompido pelo aplauso espontâneo de parte do público. Aplauso que cresceu até se tornar ensurdecedor. O contraste era cruel. O vilão falava, mas ninguém o ouvia. Aldair ergueu a voz novamente. Eu não comprei essas picapes para ostentar. Comprei porque dezenas de famílias dependem delas para transportar nossa safra até os portos.
Cada veículo vai carregar grãos que sustentam trabalhadores, escolas, hospitais. Não é luxo, é trabalho. O público se comoveu. Algumas pessoas assentiram em silêncio. Outras murmuraram palavras de apoio. Ele fez uma pausa e então puxou algo do bolso. Não era documento, não era cheque. Era a pequena chave enferrujada. Segurou-a no alto. Este é o pedaço de ferro que meu pai me deu quando eu era criança. Pertencia ao nosso primeiro trator. Ele dizia: a terra não mente. Quem planta com dignidade, colhe com dignidade. A chave reluzia sob a luz do palco, carregando mais peso do que qualquer contrato milionário. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Ontem riram de mim por causa da cor da minha pele e da simplicidade da minha roupa. Hoje vocês veem que nenhum preconceito apaga a verdade. Não existe aparência que valha mais que caráter. Uma senhora enxugou lágrimas discretas. Um jovem, no fundo, gravava cada palavra impressionado. A mensagem atravessava o salão como flecha. Maurício, desesperado, gritou: isso é teatro barato. Ele está manipulando todos vocês. Mas a frase morreu no ar. Aldair virou-se lentamente para ele. Teatro é o que você fez ontem, tentando me expulsar como se fosse lixo. Eu só mostrei a verdade. A plateia reagiu com um silêncio pesado. Era como se todos esperassem a sentença final. Então, Aldair estendeu a mão para Ricardo, o diretor. Senhor, por favor, confirme a entrega oficial. Ricardo subiu ao palco e entregou simbolicamente o chaveiro com 12 chaves brilhantes. Com orgulho, estes veículos já estão prontos para uso. O salão explodiu em aplausos. As câmeras dos jornalistas registraram um momento histórico. Um fazendeiro negro, antes humilhado, agora reconhecido como exemplo de perseverança e dignidade. Maurício tentou se mover, mas parecia congelado. Nenhuma palavra saía. O rosto era máscara de derrota. Aldair fechou a pasta, guardou a chave enferrujada no bolso e concluiu: a prova está dada. O julgamento, cada um de vocês já fez. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de respeito. O vilão havia perdido a voz. A plateia, antes cúmplice do riso, agora estava em reverência. Era a prova irrefutável. O poder havia mudado de mãos. O salão inteiro permanecia em silêncio após a entrega simbólica das chaves. Era como se todos estivessem digerindo a inversão completa que acabara de acontecer. Aldair estava de pé, sereno, segurando no bolso a pequena chave enferrujada do velho trator. Em sua outra mão, o chaveiro reluzente com 12 chaves novas. O passado e o presente colidiam em suas mãos. Foi então que Ricardo Cerqueira, diretor nacional da montadora, virou-se para a plateia e disse em voz firme: este homem é a prova de que nossa marca precisa de clientes de coragem, de visão e de valores. É com pessoas como ele que queremos estar associados. O público aplaudiu de pé, e foi nesse instante que a sanção começou a recair sobre Maurício. Paula Menezes, a gerente, levantou-se da primeira fila. A expressão dela não era mais de dúvida, mas de decisão. Subiu ao palco e, diante de todos, encarou Maurício, que ainda tentava se esconder no fundo. Senhor Maurício Falcão, em nome da concessionária, declaro que está oficialmente desligado da empresa, com efeito imediato. O burburinho foi instantâneo. Alguns clientes bateram palmas, outros balançaram a cabeça em aprovação. Maurício empalideceu. Como é que é? Gaguejou. Você não pode me demitir aqui, na frente de todos. Paula não vacilou. Posso e devo. Suas atitudes foram gravadas, testemunhadas e expostas. Não apenas envergonhou a concessionária, mas tentou manchar o nome de um cliente de valor. O público aplaudiu de novo, mais forte. A cada batida de palma, Maurício sentia o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou correr até o palco, apontando o dedo para Aldair. Isso é armação! Esse homem comprou todos vocês. Não é possível que estejam cegos. Mas ninguém reagiu. Ninguém acreditava mais. Os colegas de trabalho,
Antes, seus cúmplices de risadas desviaram o olhar envergonhados. Alguns até recuaram, como se o contato visual com ele fosse tóxico. Ricardo Cerqueira levantou a voz, firme. Chega, senhor Maurício. O senhor será proibido de trabalhar em qualquer concessionária vinculada à nossa rede. Essa é a decisão oficial da diretoria. O golpe final caiu como martelo. Maurício, atônito, deixou o celular escorregar da mão. Uma plateia explodiu em aplausos ensurdecedores. Agora não mais para Aldair, mas para a queda pública do vilão. Um jornalista se aproximou e perguntou alto: Senhor Aldair, o que o senhor tem a dizer depois dessa reviravolta? Ele respirou fundo, ainda com a chave enferrujada no bolso. Eu digo que ninguém deveria precisar passar pelo que passei ontem. Não se trata de dinheiro, se trata de respeito. O mundo precisa entender que dignidade não está à venda. O público vibrou. Algumas pessoas choravam, emocionadas. O peso da frase se espalhou como corrente elétrica. Maurício tentou mais uma vez se defender. Isso é injustiça. Eu só estava fazendo meu trabalho. Ícaro, o jovem vendedor, respondeu em alto e bom som. Trabalho não é humilhar. Trabalho não é empurrar cliente pela cor da pele. Trabalho é servir com respeito. As palavras atingiram Maurício como lâmina. Ele olhou ao redor e percebeu. Não havia mais aliados, nem mesmo os seguranças. Rogério, antes obediente, agora mantinha distância, braços cruzados, como se dissesse, você está sozinho. Paula gesticulou para que 2 funcionários se aproximassem. Acompanhem-no até a saída. Maurício resistiu, tentando manter a postura. Não vão me tratar como criminoso. Eu saio sozinho. Mas sua saída não teve dignidade. Enquanto caminhava até a porta, o público abriu espaço e o seguiu com olhares de reprovação. Alguns filmavam, outros murmuravam palavras duras. Vergonha, preconceituoso, recebeu o que merecia. A cada passo, Maurício sentia a humilhação pública aumentar. Quando alcançou a porta, virou-se pela última vez, apontando o dedo para Aldair. Isso não acaba aqui. Mas sua voz se perdeu no coro de aplausos, que explodiu novamente. A porta se fechou atrás dele e com ela sua carreira, seu status e sua credibilidade. No palco, Letícia retomou o microfone, tentando controlar a emoção. Senhoras e senhores, acabamos de presenciar um momento histórico. Não apenas o fechamento de um grande contrato, mas a vitória da dignidade sobre o preconceito. Ricardo voltou a falar, desta vez diretamente a Aldair. A partir de hoje, o senhor não é apenas cliente, é parceiro estratégico. Queremos associar sua história à nossa marca. Mais aplausos. Aldair, porém, manteve a humildade. Não faço isso por propaganda. Faço por todos que já foram ridicularizados quando só queriam ser tratados como iguais. Ele ergueu novamente a chave enferrujada. Isso aqui me lembra que nada começou fácil e que quando um homem simples conquista espaço, conquista por todos que vieram antes dele. O público aplaudiu de pé, emocionado. Alguns gritavam, bravo! Outros apenas choravam em silêncio. Enquanto isso, do lado de fora, Maurício sentava-se no meio-fio, derrotado. O celular em sua mão vibrava com mensagens de colegas. Demissão confirmada. Você está nas redes sociais. O vídeo já viralizou. O homem que riu em público agora era motivo de escárnio nacional. Dentro do salão, Aldair recebia abraços de estranhos, palavras de apoio e pedidos de foto. Ele não buscava fama, mas sabia que sua vitória era maior do que si mesmo. A sanção pública não foi apenas a queda de Maurício, foi a restauração de um equilíbrio. O vilão perdeu tudo diante de todos. E o fazendeiro conquistou não apenas sua frota, mas o respeito coletivo. E no fundo, Aldair sabia. Aquela não era a última cena de sua história. Mas era o ponto em que a verdade esmagava a mentira. E o peso da dignidade se tornava impossível de ignorar. O salão demorou a se acalmar depois da queda de Maurício.
As pessoas ainda falavam baixo, comentando cada detalhe do que tinham visto. Para muitos, aquilo não era apenas um evento de lançamento. Era um julgamento público, e todos sabiam quem tinha vencido. Aldair permaneceu no palco, sem pressa de sair. O chaveiro com as 12 chaves brilhantes ainda estava em sua mão. Mas era a chave enferrujada no bolso que pesava mais. Ele olhou para a plateia e percebeu que agora cada olhar não era de desconfiança, mas de respeito. Uma senhora se aproximou, emocionada. Eu ri de você ontem. Me sinto envergonhada. O senhor não merecia aquilo. Aldair assentiu, sem rancor. O importante é aprender. Respeito não pode ser negociado. O público reagiu com aplausos novamente. A cada palavra dele, o ambiente se enchia de reverência. Ícaro, o jovem vendedor, subiu ao palco timidamente. Senhor Aldair, eu queria agradecer. O senhor não sabe a coragem que me deu. Eu vi injustiça e quis falar, mas só consegui porque o senhor mostrou que era possível. Aldair colocou a mão no ombro dele. O que você fez hoje vale mais do que qualquer comissão. Você não protegeu um cliente. Você protegeu a sua própria dignidade. O público aplaudiu de novo, desta vez para o rapaz. Ícaro sorriu envergonhado, mas de cabeça erguida. Ricardo Cerqueira, o diretor, tomou a palavra. Em mais de 20 anos de carreira, nunca vi algo assim. Senhor Aldair, sua história é um símbolo. Gostaria de convidá-lo a participar de campanhas futuras da marca. Ele balançou a cabeça humilde. Agradeço, mas não quero ser símbolo de empresa nenhuma. Quero ser lembrado como homem de trabalho. A propaganda que me basta é a colheita que alimenta pessoas. A simplicidade da resposta arrancou murmúrios de admiração. A cada frase, Aldair parecia devolver ao público uma lição escondida. Paula Menezes, a gerente, finalmente se aproximou. Estava visivelmente constrangida. Senhor Martins, eu também errei. Fiquei em silêncio quando devia ter cortado o desrespeito do Maurício. Só posso pedir desculpas. Ele a olhou com firmeza. O silêncio também pesa. Mas reconhecer já é um passo. Que nunca mais permita que alguém seja tratado como eu fui aqui. Ela assentiu, tocada. O público aplaudiu, aprovando a postura de Aldair. Jornalistas começaram a se aproximar, gravando depoimentos. Um deles perguntou: "O senhor se considera vingado?" Aldair respirou fundo. "Não, vingança não constrói nada. O que aconteceu hoje não é sobre vingança. É sobre dignidade restaurada." As palavras caíram como um ensinamento. O público, mais uma vez, respondeu com palmas longas e fortes. Enquanto o evento continuava, pessoas se aproximavam dele para cumprimentar. Um homem simples, vestido de agricultor, estendeu a mão. "Obrigado, doutor. O senhor não sabe a força que deu pra gente." Aldair apertou a mão dele com firmeza. "Eu sei, sim, porque já estive no mesmo lugar." Ele se virou para todos, erguendo a voz uma última vez naquele salão. "Não importa se é uma chave enferrujada ou 12 picapes novas. O que importa é que cada conquista deve vir com respeito. Sem ele, nada tem valor." O silêncio que seguiu foi reverente. O público sabia que não estava diante apenas de um fazendeiro. Estava diante de um homem que havia transformado humilhação em exemplo. E naquele instante, a dignidade de Aldair não era apenas dele. Era de todos que já haviam sido julgados pela aparência e que agora viam diante dos olhos a vitória do respeito sobre o preconceito. Meses se passaram desde o dia em que Aldair saiu da concessionária com a frota de picapes. O vídeo da humilhação e da virada correu o país inteiro. Jornais, rádios e até programas de televisão contaram a história do fazendeiro negro que foi ridicularizado e respondeu com dignidade e provas. Mas Aldair não deixou a fama subir a cabeça. Na fazenda, a frota já trabalhava sem descanso. As 12 picapes transportavam trabalhadores, insumos e parte da colheita até os armazéns.
A cooperativa que Aldair ajudou a fundar crescia a olhos vistos. Com a parceira Nayara Souza, expandiram as operações e incluíram pequenos agricultores da região. Muitos que antes dependiam de atravessadores, agora vendiam direto para exportação. No escritório simples, sobre a mesa de madeira, repousava um cofre pequeno. Dentro, embrulhada num pano, estava a chave enferrujada do velho trator. Sempre que abria para conferir, Aldair lembrava: nada começou com luxo. Tudo veio da terra, da persistência e da coragem de enfrentar o riso alheio. Seu filho Isaac, cuja memória ainda doía, era a razão silenciosa por trás de cada conquista. O menino sempre sonhara em dirigir uma das picapes novas. Embora não estivesse mais ali, Aldair fazia questão de manter uma delas com o nome Isaac, gravado discretamente na lataria. Era a homenagem permanente a um filho que partiu cedo demais. Enquanto isso, o destino de Maurício seguiu o caminho oposto. Demitido, rejeitado em outras concessionárias, acabou trabalhando em vendas de rua, oferecendo planos de celular em esquinas movimentadas. As pessoas o reconheciam pelos vídeos que viralizaram. Alguns riam, outros desviavam. A arrogância que um dia exibiu desapareceu, substituída por silêncio e vergonha. Certo dia, durante uma entrega simbólica de colheita recorde da cooperativa, Aldair discursou diante de centenas de famílias. Não estamos celebrando apenas safra. Estamos celebrando o respeito que conquistamos juntos. Porque quando um homem vence o preconceito, ele não vence sozinho. Ele abre caminho para todos. Aplausos ecoaram pelo campo aberto. Ao fundo, alinhadas, as 12 picapes brilhavam sob o sol, como se fossem guardiãs da nova vida. E no bolso de Aldair, a chave enferrujada permanecia firme, lembrando-o de nunca esquecer de onde veio. Você acabou de testemunhar a história de Aldair, um homem simples que foi ridicularizado em público, mas que respondeu com dignidade, coragem e provas irrefutáveis. Ele não buscou vingança, buscou respeito e mostrou que dignidade não se pede, se exige. Agora, a pergunta é para você. Quantas vezes já julgou alguém pela aparência, pela roupa ou pela cor da pele? Quantas histórias de grandeza e dor podem estar escondidas por trás de rostos que o mundo insiste em ignorar? Cada vez que permanecemos calados diante da injustiça, ajudamos o vilão a vencer. Mas cada vez que nos posicionamos, como Ícaro fez ao apoiar Aldair, ajudamos a restaurar o que realmente importa. Se essa história tocou você, compartilhe. Leve adiante essa lição, porque o respeito não deve ser exceção. Ele precisa ser regra.